Lá nos Estados Unidos, década de 80, uma pessoa foi fazer uma reforma numa casa antiga que pertencia ao avô e achou o número 1 do Superman, década de 40. Esse gibi aqui no Brasil, ele, assim, uma réplica em português, né? Mas igualzinho, só que em vez de estar em inglês, está em português. E década de 70, né? Impresso aqui no Brasil, né? Vale hoje, sei lá, R$40 aqui. Né? Mas o original americano do Superman, ele foi, na década de 80, ele foi rematado por $1 milhão. $1 milhão, na década de 80. Que naquela ocasião dava para comprar um apartamento de 3 dormitórios no centro de Manhattan. Então o avô tinha um tesouro em casa e ele nem sabia, né? Que nem foi sabia. O neto que achou, né? Exato. E esse programa passou, inclusive, como teve as Olimpíadas, foi dentro das Olimpíadas que foi notificado isso daí. Porque falava assim, naquela ocasião, se os atletas estavam tomando anabolizantes, não sei o que, lá tá para se tornar super-heróis, aí calhou de falar de super-herói e para o Superman. Né? Então, e pouca gente falava no Batman. Né? Mas aqui, até hoje, a maioria dos fãs de heróis ainda prefere o Batman. Eu prefiro o Batman aqui, sabia? Porque o Batman, ele não tem superpoder, mas ele tem que usar muita inteligência. Então, por isso que ele faz muito sucesso. Né? Faz muito sucesso, exato. E ele é meio mal também, às vezes, né? Na realidade, assim, até a década de 60, todos os heróis que foram publicados eram politicamente corretos. Inclusive o Batman. Inclusive o Batman. Então, tem uma história do Batman, é da primeira série. Uma história fantástica, eu nunca vi republicada. É assim, fazem o museu do Júlio Verne, lá em Gotham City. E os bandidos vão lá e roubam uma máquina que assalta os bancos. Essa máquina desintegra a porta e eles roubam e saem voando. E não sabem o que fazer com aquilo, tá? Então, e quando o Batman é chamado, aquele sinal do morcego aparece... Esse é do Batman número 1? Não. Acho que é o Batman 40 e pouco. Das primeiras edições. Isso. E quando tem aquele sinal, o comissário Gordon chama, vai o Batman e Robin lá, mas não consegue. E aí eles já estão em outro lugar. Né? E como a desintegração é muito rápida da porta, eles roubam, não tem os alarmes que tem hoje, né? E já estão em outro lugar. Aí você fala, puxa, como a gente tem que neutralizar essa máquina. Como é que neutraliza essa máquina? Tem que fazer uma outra que neutraliza. Só que o domínio quem tem? O Júlio Verne. Aí o Batman e Robin vão numa máquina do tempo. Nossa. Até 1800 e pouco lá tal. Para falar com o Júlio Verne. Isso. Trazem ele para a década de 50, trazem para a década de 50. Ele vê e ele faz uma máquina que inutiliza aquela máquina anterior. Que história, hein, Kid? E depois aí prende todos os bandidos e tal. E aí o Batman conta para ele, nós fizemos um museu. Ele falou, eu quero visitar. Aí ele vai lá e vê o museu dele e fala assim, eu vou voltar feliz para minha época. E depois a máquina do tempo leva ele de volta lá.